O fogo aqui, que é a queima, né? Que acontece todos os anos, vem das pessoas que talvez não gostam dos indígenas. Olha, para resistir dentro desses territórios cercados por agronegócio, é um desafio que, assim, você não tem ideia do tamanho que é o desafio e a nossa resistência dentro. Então, a gente foi inserindo as espécies frutíferas em meio às espécies nativas, em meio às espécies medicinais. E hoje a gente está com uma área de 27 hectares já implantada, com todas as espécies juntas. Começa agora o 4º episódio da série No Rastro do Fogo, Agronegócio e a Destruição do Cerrado. Uma parceria do Guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil, com a Coordenadoria Ecumênica de Serviço, a SESI, e a articulação Agro é Fogo. Apoio Rex Eper e Instituto Ibirapitanga. Eu sou Bianca Pio e estou aqui com Luiz Brasilino. Salve pessoal, tudo bem? Neste especial, nós conversamos com especialistas e lideranças de comunidades sobre os impactos socioambientais relacionados ao uso do fogo pelo agronegócio. Já neste último episódio, a gente fala com mulheres quilombolas, indígenas e camponesas sobre como as comunidades estão atuando para resistir nos territórios e, por vezes, até mesmo reverter os prejuízos causados pelo fogo. Como discutimos ao longo dos 3 primeiros episódios desta série, o fogo é uma arma utilizada por fazendeiros e grandes proprietários de terra para viabilizar a grilagem, o desmatamento e a expulsão de povos e comunidades tradicionais da Amazônia, do Cerrado e do Pantanal. Muitas vezes, o combate aos incêndios cabe às próprias comunidades atingidas. O governo do Mato Grosso divulgou os resultados das perícias em 5 áreas da região do Pantanal, ao sul do estado, onde ainda ocorrem incêndios florestais. Em nota, o governo afirma que há danos provocados por ação humana intencional. Na reserva particular do Patrimônio Natural do Sesc Pantanal, o incêndio foi provocado com o propósito de queimar a vegetação desmatada para a criação da área de pasto para gado. 29 mulheres indígenas da etnia Xerente concluíram o curso da Brigada Voluntária. Elas vão atuar na conscientização e no combate às queimadas dentro e fora das comunidades indígenas. Oi, eu me chamo Janaína Ribeira Pinagé. Eu faço parte do grupo das mulheres voluntárias. E também sou casada, sou mãe também. Eu moro na aldeia, município de Tocantinópolis, Tocantins, e a aldeia que eu moro é Cipozal. A Janaína é chefe da Brigada Voluntária de Mulheres Indígenas do povo Apinagé e conversa com a gente sobre os impactos do fogo na região onde ela vive e como a sua comunidade tem atuado para combater os incêndios. O fogo aqui, que é a queima, né? Que acontece todos os anos, que sempre vem das pessoas que talvez não gostam dos indígenas. E acontece todos os anos a queima, principalmente a nossa área, né? Acontece todos os anos a queima. E a queima, ela vem mês de setembro, que é mais crítica, né? É setembro e agosto. Então, mas a gente faz o possível para que a nossa área não seja queimada, né? Mas sempre chega o momento de queima que a gente tenta controlar a queima na nossa área, mas é difícil. Então, mas no ano passado a nossa área não foi assim totalmente queimado tudo, mas foi a metade. Então, nós, mulheres, entramos com o trabalho de ajudar os meninos, né?
que todos os anos o IBAMA contrata os meninos, mas é pouco também os contratação dos meninos e até 6 meses. Então, nós queremos mais a contratação dos meninos para que nós possamos manter a nossa área. Os meninos que eu falei são os brigadistas da nossa povo Apinagé, que são contratados também todos os anos, mas esse ano a contratação foi pouco. Então, nós mulheres voluntárias, nós estamos também preparados para o que der e vier também. Se os meninos precisarem de ajuda, né? Nós estamos aqui para ajudar os meninos também. E para compensar essa falta de investimento nos brigadistas contratados, em 2021 foi criada a Brigada de Mulheres Voluntárias, chefiada pela Janaína. Começou pelo esforço das mulheres, né? Vendo os seus maridos, vendo os seus filhos, vendo os netos, parentes, trabalhando na nossa área. Assim veio a ideia das mulheres de ajudar os meninos, que os meninos, às vezes, eles não dão conta, às vezes alguém passa mal também em combate, mas então isso veio a ideia de estar ajudando os meninos, né? Então, a gente já fez o grupo que se não me engano, 32 mulheres voluntárias. Nós, mulheres voluntárias, a gente também atua, assim, como que bastante mulheres, né? A gente é dividido em 3 grupos, que é grupo do combate e grupo da SAF. Para quem não entendeu, SAF são sistemas agroflorestais. Vamos falar mais sobre isso daqui a pouquinho. E grupo da educação ambiental. Esses 3 grupos que atuam na área. Quando é grupo do combate, que é do combate que chega a queima, né? O grupo do combate está ali atento também para qualquer coisa, elas já estão ali para ajudar os meninos. Mas, e também a educação ambiental, nós faz assim, sair, conversar com as pessoas, aldeia, né, com as crianças, principalmente com as crianças, o que nós podemos fazer para que acontece a queima todo ano, né. O grupo da SAF, nós cata as sementes para plantar, para colocar também nas matas novamente, né, para florescer mais a natureza. Então, o nosso trabalho aqui é assim. Mas esse trabalho de reflorestamento também é ameaçado pelo fogo do agronegócio. Meu nome é Maria, sou do acampamento Dom Tomás Balduino Formosa. Hoje atuo no estado pelo setor de produção, pelo MST, e também sou voluntária pela CPT Goiás, contribuo junto nas comunidades quilombolas, orientando eles que dá para produzir dentro desses quilombos e que dá para eles tirar a alimentação deles desses locais, produzindo sem veneno. Olha, para resistir dentro desses territórios cercados por agronegócio, é um desafio que, assim, você não tem ideia do tamanho que é o desafio e a nossa resistência dentro. A Maria Moreira, do MST, conta pra gente como o fogo prejudica o trabalho de reflorestamento promovido pelas comunidades. Isso sem contar que o reflorestamento foi feito justamente para reverter a devastação causada pelos proprietários de grandes fazendas. Hoje, a gente tem um problema muito grande dentro dos nossos acampamentos e assentamentos, porque nós trabalhamos com agroecologia, então a gente não usa fogo, só em caso de muita necessidade que a gente usa algum fogo, porque se você souber usar, tranquilo, mas a gente prefere não usar de jeito nenhum dentro das nossas áreas. As áreas que a gente não usa, a gente procura preservar elas, deixar elas preservadas. E também temos nossos reflorestamentos.
Então, com o fogo, esse problema do nosso reflorestamento está sendo muito atingido. Por quê? A gente faz esse reflorestamento, faz todo esse trabalho, e quando vem o fogo, se for um plantio muito recente, o problema é muito grave, porque queima muito. Porque o agronegócio e os pecuaristas, eles vão expandindo, e queima. Aí tem aquela desculpa, tá com um fogo, veio e queimou. Aí logo você vê, depois que aquele fogo que dizem que é acidental, vem, queima, e aí você logo vê as máquinas dentro fazendo que a gente sabe que não é acidental, a gente sabe que é criminoso. Nesse acampamento que eu moro, que é no acampamento Dom Tomás Balduino Formosa, a gente já teve fogo lá dentro criminoso, de queimar barraca. Foi muito triste, foi uma situação assim devastadora. Então, nós temos esse grande problema, tanto nós do MST, quanto os outros nossos movimentos parceiros que trabalham também dentro da agroecologia, como também nessas comunidades, no avanço do agronegócio dentro delas. Mesmo assim, esse esforço de reflorestamento já apresenta muitos resultados, como, por exemplo, a recuperação de nascentes que haviam deixado de existir. Esse projeto que eu faço, hoje coordeno pelo estado de Goiás e por uma parte da Centro-Oeste, é de reflorestamento. Então, assim, quando a gente conquista um assentamento, a gente conquista ele totalmente defasado. Então, a gente começa a fazer as preparações, aonde a gente vai plantar, que vai ser as partes das nossas lavouras, que tudo, e a parte que a gente não vai usar para lavoura e nem para o gado, essa parte a gente já começa a reflorestar ela. Isso é uma meta do movimento e isso é todos os assentamentos de conquista, nossos acampamentos hoje. Se você tiver um mapeamento do acampamento nosso antes e hoje, você vai ver totalmente a diferença que é dentro dos nossos acampamentos o respeito à natureza. Nós estamos com um exemplo de um assentamento em Piranhas, que ainda não está totalmente consolidado, mas já é um assentamento, que lá foi um assentamento onde nós descobrimos mais nascente degradada. Uma área muito grande de nascente. Então, a gente fez um projeto com o Instituto Espinhaço. Então, nesse projeto, a gente já conseguiu recuperar 9 nascentes. Já tem nascente minando, já tem nascente que não secou esse ano, até agora está permanecendo. Já tem nascente que conseguiu recuperar a cachoeira, voltar àquela cachoeira que era desse local, mas a gente está com esse problema do fogo, porque são áreas novas. Se der um incêndio, é difícil você recuperar depois, dá muito trabalho para essa recuperação. Então, esse trabalho que a gente faz é um trabalho, a gente se diz um trabalho formiga, mas é um trabalho que está mostrando muito destaque para a gente, do movimento e também para a população, porque a gente mostra para a população que é capaz da gente produzir, tirar alimento dali de dentro, tirar o sustento de dentro de uma terra, respeitando a natureza, respeitando o solo, respeitando a água, tudo dentro das normas da agroecologia, que dá para fazer sem degradar. Agora sim, vamos falar sobre os sistemas agroflorestais que a Janaína citou lá atrás. Quem nos conta a respeito é a quilombola Ivanessa Ramos. Eu me chamo Ivanessa, o chão que eu piso é São Bento do Juvenal, é um quilombo, fica no município de Peritoró, aqui no Maranhão. De formação, eu sou agrônoma, né, pelo Programa de Reforma Agrária, o PRONERA, e aí a gente faz parte do grupo de trabalho da Rama, o GT de Juventudes. A Rama é a rede de agroecologia do Maranhão. A gente conversou com a Ivanessa sobre o projeto agroflorestal que a comunidade dela está desenvolvendo no Maranhão. Esse trabalho ele começou muito cedo, quando eu tinha 5 anos. Essa região aqui é da família do meu pai, da minha família paterna. A gente veio de lá do Pará, né, depois que eu nasci, minha mãe, e a gente se instalou aqui. Então, esse trabalho ele começou bem cedo. E a ideia era essa, de consorciar, de fazer a diversificação da alimentação, por conta que a dificuldade para chegar na cidade, para comprar alimento, mas também a importância de
de produzir com qualidade e de se alimentar também com qualidade, com a questão da soberania alimentar, de guardar as sementes de um ano para o outro, que isso vem se perdendo ao longo dos anos, mas também a questão do pertencimento da terra e do território. Então, a gente foi inserindo as espécies frutíferas em meio às espécies nativas, em meio às espécies medicinais, e hoje a gente está com uma área de 27 hectares já implantada, com todas as espécies juntas. E aí elas se dão bem, né? Que a natureza, ela é muito isso, ela vive esse processo de cooperação. E o SAFS, ele faz muito isso. E você estava falando dessa questão da diversidade de espécies. Você podia contar um pouco quais espécies são essas e contar também o nome mesmo dos alimentos que vocês plantam? Acho que seria legal para as pessoas entenderem um pouco o quanto isso contrasta com a monocultura do agronegócio, sabe? Bom, a questão da diversificação e das espécies, tenho várias que eu não vou conseguir falar todas, mas eu consigo falar algumas. Por exemplo, a gente tem aroeira, tem maçaranduba, tem precateira, tem o pau-ferro, que também é chamado de jucá, tem a imbireira, tem ingá, tem baúba, aí tem o próprio babaçu, que é uma das nossas espécies principais. Então, no meio delas, hoje a gente tem 20 espécies frutíferas que a gente produz durante todo o ano, de janeiro a janeiro. Cada época do ano a gente tem uma fruta. Nesse momento agora a gente está na colheita dos citros, né, que é a laranja, a lima, a tangerina. A banana, que dá o ano inteiro, ela não tem uma pausa assim geral. Tem um período do ano que ela está numa safra maior, mas durante o ano todo tem produção de banana. Aí temos açaí, temos cupuaçu, tem o tamarindo, tem o café, tem manga, tem goiaba, tem jaca, tem acerola, tem mamão. Então, toda essa produção, quando ela foi pensada, era para alimentação. Quando ela começou a exceder, ela começou a ir para o espaço de comercialização. Hoje a gente consegue comercializar no PA, no PENAI. Aqui faço um parêntese para explicar essas siglas que a Ivanessa falou. O PAA é o Programa de Aquisição de Alimentos e o PNAE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Agora vamos voltar com a Ivanessa. Nas feiras livres, fazer trocas também. Então, essa importância da produção, ela é muito significativa em relação à soberania e à segurança alimentar. A gente tanto vende as frutas in natura, como também a gente faz a produção das polpas das frutas e vende suco também já pronto. A gente perguntou para ela também como os sistemas agroflorestais impactam as comunidades. A importância é que não falta alimento, né? Não falta alimento na comunidade, não falta alimento para os animais, a gente tem um equilíbrio. Dentro do GT de Juventude, a gente tem um projeto chamado Plante uma Árvore, que vem com essa questão de pensar nas espécies ameaçadas. A gente já tem algumas espécies ameaçadas que a gente está trazendo de outros territórios, que são territórios próximos, mas são espécies que já existiram aqui no território, mas que já foram tiradas. E o projeto ele tem essa ideia. E a questão também das sementes, das culturas anuais, que a gente chama, que é o arroz, o milho, o feijão. A gente sabe das sementes híbridas, das sementes que estão sendo modificadas geneticamente, que elas não produzem da mesma forma que as nossas sementes crioulas. Então, tudo isso é impacto positivo para a gente, porque a gente consegue fazer esse armazenamento, fazer troca de sementes com outras comunidades, mas com as próprias famílias aqui da comunidade, e inclusive fazer a expansão dessas sementes também para a rede. Inclusive, já foram realizados aqui vários intercâmbios com grupos de jovens, grupo de mulheres e de outras organizações que fazem parte da rede. Isso se estendeu
para fora, até servindo de modelo para a implantação de outros sistemas, né? Que tudo cabe dentro do nosso processo agroecológico, que é também o nosso modo de vida, a nossa cultura, a nossa forma de viver, a nossa forma de pensar, a nossa forma de pertencimento, de estar na natureza e de saber que a gente faz parte dela, né, nesse enfrentamento com o agronegócio, não usando agrotóxico, não tocando fogo, não desmatando, e tudo isso traz para a gente um sentimento e um amor pela terra. No entanto, a comunidade de Ivanessa segue ameaçada pelo avanço da fronteira agrícola, principalmente pela falta de regularização de suas terras. Minha tataravó foi que chegou aqui primeiro, né? O nome dela é Vitória Maria. Aí foi feita uma escola com o nome dela, só que Maria Vitória, ao contrário. Foi fundada a escola aqui na comunidade e foi fundada também a associação. Só que a titulação a gente nunca teve. Apesar de ter sido feita uma associação, segundo o INCRA, a terra era pouca, né, para ser titulada, então não dava para fazer assentamento. E o Interma nunca regularizou. Hoje a gente está dentro de uma área do Interma, mas não está regularizado pela titulação da Fundação Palmares, não. E aí o que é risco para a gente é a expansão da fronteira agrícola, né, o Matopiba, que está vindo aí com toda a força, com desmatamento, e a regularização da grilagem, né, no estado do Maranhão, sei que vocês têm acompanhado, e que eles estão fazendo, principalmente as comunidades quilombolas e as áreas indígenas dos nossos parentes indígenas como reserva deles. Então isso é um enfrentamento muito grande, porque além dessa questão da expansão agrícola, está havendo muita a pulverização aérea. Não sei se vocês estão acompanhando também, mas está tendo bem a questão da pulverização aérea e várias famílias em várias comunidades no estado do Maranhão tiveram perda de suas roças por conta da pulverização, principalmente do arroz e da mandioca. Mas mesmo assim, a gente planta, todo dia a gente está plantando. Uma forma de resistir, mas uma forma de dizer que dá certo produzir assim. Basta a gente fazer a nossa parte, que a natureza faz a dela. Entendi. Quando você está falando pulverização aérea, você está falando pulverização de agrotóxico para as fazendas que estão no entorno dessas comunidades que não usam agrotóxico, né? Sim. Tanto de drone, mas também de aviões. Em torno da cidade, de todas as comunidades, inclusive de assentamentos, não só as áreas quilombolas e as áreas indígenas, mas também os assentamentos estão sendo atingidos. Ano passado a Rama fez o lançamento da campanha contra os agrotóxicos, foi até aqui no território, foi aqui na comunidade, Encontro Maranhense de Agroecologia, e aí a gente tem acompanhado isso nas comunidades em outras cidades aqui no Maranhão. Antes de encerrar, precisamos tocar num ponto fundamental que atravessou todos os episódios desta série: a importância da organização das mulheres. São elas que garantem a possibilidade de resistência e reexistência nos territórios atingidos pelo fogo e pelo agronegócio. E assim são fundamentais no combate às mudanças climáticas, especialmente aqui no Brasil, onde a principal fonte de emissão de gases do efeito estufa é o desmatamento. A Maria do MST finaliza o episódio nos contando. Nós trabalhamos com as companheiras no sentido, a gente faz as nossas roças coletivas, a gente tem os nossos projetos que a gente faz coletivos, e também a gente faz o trabalho de orientação das companheiras, de se emancipar, de mostrar para elas que mesmo dentro de uma terra, elas morando dentro de uma terra, elas sendo as camponesas, elas têm condições de manter salários para elas têm condições de tirar o sustento delas dali de dentro. Aí a gente trabalha nesse sentido, fortalecendo as companheiras para que elas criem autonomia, para que elas confiem nelas e mostrem que isso é capaz de ser feito. E também que a gente trabalha a formação no sentido delas sobre as violências, a gente trabalha com as companheiras nesses sentidos.
mostrando os direitos delas, os deveres delas e o que elas têm direito de cobrar e ser respeitada dentro desses territórios. Para mudar a sociedade do jeito que a gente quer, participando sem medo de ser mulher. Para mudar a sociedade do jeito que a gente quer, participando sem medo de ser mulher. Este foi o último episódio da série No Rastro do Fogo, Agronegócio e a Destruição do Cerrado. Especial do Guilhotina em parceria com a Coordenadoria Ecumênica de Serviço, a SESI, e a Articulação Agrofogo. Apoio de Rex Epper e Instituto Ibirapitanga. Para saber mais sobre o trabalho, visite sesi.org.br. Obrigado a você que nos ouviu até aqui. Se você gostou dessa série, compartilhe o link nas suas redes sociais e recomende a quem você sabe que pode se interessar nesse assunto. Voltamos semana que vem com um novo especial, Genocídios.br, uma parceria do Guilhotina com o podcast Direitos Humanos em Ação. Não perca! A produção, a apresentação e o roteiro deste episódio foram feitos por mim, Luiz Brasilino, e pela Bianca Pio. A Beatriz Pasqualino, da Rádio Tertúlia, fez a edição e o desenho de som. O apoio de produção é de Ludmila Pereira e Tarsilo Santana. E a sonorização do André Paroche, pela Rádio Tertúlia. Série especial No Rastro do Fogo, Agronegócio e a Destruição do Cerrado. Uma parceria do Guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil, com a Coordenadoria Ecumênica de Serviço, a SESI. Apoio técnico, Rádio Tertúlia.